Bom, agora vamos falar um pouquinho de história, né? Do ponto de vista mais da estética e também história filosófica, né? Quando a gente fala dessa noção de sistema das artes, né, que nós costumamos utilizar muito nas nossas abordagens, né, sociológicas, antropológicas, histórico-culturalistas, né, tanto de um enfoque mais politicamente liberal quanto de um enfoque mais do marxismo cultural, nós precisamos lembrar que esse tema é um tema nem tão antigo assim na concepção do universo da própria ideia de arte. Então, há uma espécie de desenvolvimento meio que simultâneo, né? Mas mais recente a noção de sistema do que a própria noção de arte. Né? Então, a noção de arte e a sua especialização acaba levando a uma adesão a uma concepção mais amplamente sistêmica. Originalmente, essa noção sistêmica de arte está associada a um conceito que vem do pensamento hegeliano, de Hegel, dos cursos de estética que foram ministrados entre os anos 1820 e 1829, né, publicados como as notas das aulas do Hegel, que foram as anotações dos seus alunos. Né? E aqui a gente vê que a noção de sistema está extremamente associada à ideia de um processo histórico do tipo civilizacional. Né? Então, o que se queria era pensar, né, como cada civilização desenvolvia uma concepção de belo, mais amplamente, no senso estético da beleza, né? E isso permitia uma tipologia, né, artística específica que estava acordada com a própria noção de belo que aquela civilização detinha. Né? Então, era um modelo civilizacional, uma concepção de beleza e uma noção de arte, uma tipologia artística, né, e o desenvolvimento de uma tecnologia que fosse adequada a isso. Né? Então, efetivamente, aqui a gente percebe que o sistema já é a premissa para a existência de um modelo comparativo entre as diferentes civilizações, né, e os seus maiores ou menores graus evolutivos, né, já que é um processo histórico nessa perspectiva. Então, há uma valorização dessa noção de sistema pensada, assim, desde a antiguidade clássica, né, e anterior a isso, até o mundo moderno, o mundo no qual Hegel se situa dentro do período romântico. Em relação à produção artística propriamente dita, o sistema das artes do Hegel ele não acrescenta muita coisa à noção de musas das artes, né? E entende a tecnologia artística como aquilo que resulta no conjunto estilístico. Né? Então, isso é que é realmente a arte, né, ao final das contas. Bom, para o Hegel, claro, como ele está falando de uma dialética, né, ele entende que a dialética que promove, que produz, que faz dá existência à aparição do objeto artístico é aquela que produz uma transição da natureza para a cultura, então a relação de natural com o cultural. E como a natureza ela vai se especializando, se espiritualizando, né, através do desenvolvimento civilizacional e que resulta em alguma obra material, né, algum objeto que revela esse processo espiritual. Então, aqui também que a gente observa, né, uma ideia moderna, né, da obra de arte como uma dimensão espiritual, né, no sentido da alma, né, e da mente, de um processo mental que vai se revelar ao final, né, dos três grandes sistemas artísticos de Hegel como algo que se dá quase que exclusivamente no indivíduo, né? No indivíduo romântico. Né? Então, aquilo que é mais simbólico, depois clássico, então simbólico lá na antiguidade, né, e tal, clássico, né, entre os greco-romanos, vai se transformando a partir do desenvolvimento da era cristã, da civilização cristã da Idade Média, até o século XIX, período em que Hegel é agente cultural, agente social, né, professor e também ministrando suas aulas, num processo de individualização, né, e intimidade, né, de uma revelação de uma subjetivação do objeto artístico e do próprio artista. Né.
transformando, vamos dizer assim, ou pelo menos dando os passos na direção da ideia de que o artista é a própria obra. Né? O que a gente vai observar numa parcela do pensamento do próprio Nietzsche, contemporâneo, né? Desse debate, né? E crítico dessas noções mais sistêmicas, muito mais por um modelo mais organicista, mas que vai se revelar profundamente no pensamento teórico de uma parcela de um modernismo crítico que culminará na própria noção, né, naquela ordem do modernismo que vai se transformar numa tradição do contemporâneo. Então, uma coisa muito importante é perceber como houve uma transformação, né, dessa visão mais filosófica, civilizacional do sistema para, já no século XX, né, uma adesão da noção de sistema como um sistema social. Né? Então, o enfoque é muito mais dado pela matriz sociológica e pela sociologia moderna, e é uma relação de uma história social da arte. Então, nós temos uma história filosófica das ideias artísticas, né? E, portanto, uma história estética da própria arte, né? Vamos dizer assim. E aqui os estilos, na verdade, aparecem como reflexos, né, das formas de organização societal. Né? Então, uma das perguntas importantes que fica desse período, né, é o que a sociedade faz com a arte e o que os artistas fazem com a sociedade. Né? Bom, nesse sentido, muitas das questões que nós costumamos ter na nossa agenda atual, elas fazem parte dessa agenda que a gente chamaria de pensamento moderno e sociológico, né, da abordagem da noção de sistemas artísticos. Né? Um deles é justamente a ideia de conceber, né, a recepção, né, e a circulação e a recepção das obras como um processo social, né? Pensar modelos para segmentar o público, né, para poder compreender melhor os processos receptivos. Né? Um debate dessa sociologia moderna da arte sistêmica é pensar os processos de mercantilização, né? E a forma como a obra vai sendo tratada, numa visão mais geral, como um produto, né, sistêmico, econômico, né? E a perspectiva de realmente entender que o valor econômico é um valor, é um dado que está presente na construção da arte num contexto de consumo. Isso nos levará depois, mais contemporaneamente, à construção de autores que vão desenvolver, a partir desse exercício crítico, ferramentas para a regimentação da arte nesses novos meios de legitimação. Né? Então a gente vai ver tanto os críticos, né, dessa visão sistêmica da obra produto, da obra mercadológica, como aqueles que vão usar esse debate para construir ferramentas para justamente afirmar, né, essa noção de obra na sua relação com os mercados. Né? Então a gente vai ter toda uma série de marketing de produto, marketing de serviços, marketing de comercialização, né? Uma compreensão comercial, né, do bem artístico como um produto, um serviço, e isso vai acabar interferindo e redefinindo o próprio campo e a definição do sistema das artes. Né? Então aqui há um embate muito grande, né, entre autores que vão mais por um alinhamento que busca, né, encontrar as ferramentas para a legitimação do campo artístico num campo mais geral de marcas, né, e o outro é pensar um pouco mais a questão da própria política e dar seguimento a uma tradição moderna, crítica, que critica o Estado moderno capitalista, né, no viés político das relações entre a economia e a cultura, né, e como então o que resultaria de poder simbólico ou poder de barganha comunicativa, como é o caso do Canclini, por exemplo, né, da arte e da produção cultural em relação ao sistema. Um autor que eu gostaria muito de chamar a atenção, que todos prestassem bastante atenção na obra dele, né, um autor da abordagem mais simbólica, né, o Howard Becker, um autor que escreve em língua inglesa, né, e o seu conceito bastante moderno de sistema das artes. Né. Aqui nós vemos uma visão internalista,
Muito importante, então, quando em outros momentos, né, em outros vídeos, né, vocês escutam quando eu falo numa abordagem, né, uma análise microsociológica ou uma análise microeconômica acoplada a uma análise microsociológica, eu estou pensando num caminho que também está enunciado na noção de network do Howard Becker, né? Um sistema das artes que é formado por uma trama, uma teia, uma network, uma rede de trabalhadores, né, envolvendo os indivíduos e as instituições a que eles pertencem ou nas quais eles circulam e transitam, incluindo a própria ideia da própria arte como uma instituição. Né? Então, quer dizer, se a dança ela é uma instituição cultural, ela também transita em outras instituições, como, por exemplo, os teatros, né? As companhias, né? Os grupos, os coletivos, né? Quais são as definições, qual é os regimes de trabalho que existem dentro dessa rede. Né? E são elas, segundo Becker, que fazem toda uma cadeia de produzir, difundir e gerar efetivamente o consumo dos produtos e dos eventos que são definidos pelos próprios artistas. Né? Porque os artistas, como agentes, né, desse ambiente, eles passam a ser aqueles que constroem de dentro para fora a fronteira, né, que define o meio no qual eles estão operando. Né? Então, é bastante importante isso, porque se observa muito como há uma articulação forte entre dimensão simbólica e dimensão econômica nesse pensamento beckeriano. Uma outra abordagem que eu chamaria bastante atenção, uma abordagem bastante institucional e bastante aplicada a políticas de Estado, é aquela presente na obra de Xavier Greff, Arte e Mercado, né, que faz, né, todo um processo histórico, né, das relações entre o desenvolvimento artístico e o desenvolvimento do mercado artístico, né, ao mesmo tempo que levanta e desenvolve ferramentas, né, inclusive de avaliação, né, ferramentas de feedback das políticas públicas implementadas. Né? Então, bastante importante não só o aspecto histórico da obra do Greff, mas todas as ferramentas que ele acaba propiciando no debate que ele desenvolve. Então, nesse sentido, a gente pode observar como, para autores, especialmente dessas correntes francesas, nós não podemos... Bom, além disso, os autores das vertentes francesas, eles chamam muita atenção para o papel das instituições, né? Então, o sistema educativo, né? A transformação do sistema da crítica das artes, né? A transformação da crítica, a desaparição parcial da crítica, o aparecimento dos programas curatoriais, né? A história dos sistemas estéticos, né? São todos elementos que integram, né, a formação da ideia do sistema das artes. Né? O sistema não é feito somente de agenciamentos, né, de ações, né, como a gente vê, né, ações que estão todas elas marcadas por elementos simbólicos, mas eles também são feitos de ideias, né, de argumentos, de discursos, né, que se consolidam e que configuram certos roteiros para a atuação, né, dos atores sociais. E, finalmente, então, eu queria chamar a atenção, né, para todas as artes, né, de uma ideia que se apresenta a partir de um artista como Duchamp, né, que é a ideia do papel do artista como produtor. Né? Então, não é só a ideia do artista obra, mas do artista realmente como o produtor. Né? E ele mesmo inventando novos lugares para o artista, para uma agenda de autogestão e de venda de si mesmo. Né? E gostaria também de recomendar a leitura e o conhecimento e o debate, né, que não é o alvo dessa conversa de hoje, mas a obra de Reinaldo Ladaga, né, com a concepção de estética da emergência, né, e a forma como ele faz uma análise de diferentes projetos no campo, especialmente da literatura, das letras, né,
e das suas relações e interfaces com outras áreas de conteúdo, né? Como isso é bastante importante, né? Essa perspectiva apontada pelo Ladaga e bastante inovadora, né? No sentido contemporâneo, né? Desafiadora ao artista no cenário atual.